Começando agora a nossa aula 1, depois da apresentação, quero já tocar num tema muito delicado, que é falar sobre o colapso. O que é o colapso, tá? É quando o sistema não se sustenta. Uma coisa que eu já vou te falar sobre as aulas, que muita gente deixa de fazer, tá bom? Mas é extremamente importante, quando você vê eu fazendo essas anotações no bloco de notas, o que significa isso, cara? São coisas importantes para você pegar o seu caderninho e preencher. São pontos que vão te ajudar a entender o processo todo. É muito comum que as pessoas passem uma aula, passam outra e depois, tipo, o que é que ele falou mesmo, cara? Por isso que eu abro o bloco de notas e vou escrevendo, tá? O que é o colapso? É quando o sistema não se sustenta. A primeira coisa que faz o sistema não, né? Primeira regra que faz o sistema não se sustentar é sobrecarga operacional. O que isso quer dizer, Felipe? A gente vai estudando esse processo no decorrer, mas é quando você não entende o seu máximo operacional. O que você precisa fazer aqui agora? Nesse máximo operacional, e é o máximo mesmo, tá? Vamos falar aqui, ó, qual o seu máximo operacional físico, tá? Isso aqui é importante. Se você não sabe ou se você não definiu, aqui já está, né, anunciado que o colapso vai vir. Mesmo que você atinja os 20 mil, o colapso vai ser apresentado. Por quê? Você não tem conhecimento sobre a sua própria base de funcionamento. O que isso quer dizer? Quantos clientes você pode atender por dia? Quais as regiões você pode atender por dia? Vamos, por exemplo, pegar Brasília. Brasília, eu mapeio em 5 regiões. A primeira, região um, claro. A região um é uma região que tem, né? Eu estou aqui, é uma região que ele tem um círculo aí, né? Que tem um perímetro de 10 quilômetros em volta da minha casa, onde eu consigo, se eu estou num cliente aqui, eu consigo me deslocar rápido, 10 a 15 quilômetros para chegar no outro cliente. E eu consigo fazer essa rota dentro da área um. Então, né, o que você, para definir, o que você precisa fazer? Para definir seu máximo operacional, Felipe, mas você não vai falar de fazer os 20 mil por mês? Olha só, e é isso que eu falei aqui, né? Ó, primeira regra, qual é o seu máximo operacional físico? Para definir seu máximo operacional, por que eu estou falando disso antes? É justamente por isso que muita gente não cresce, não se sustenta, não consegue fazer as coisas que precisa fazer. Por quê? Acha que é só empilhar as coisas uma em cima da outra e não tem uma logística, não tem uma regra, não tem um operacional, tá? Então vamos lá. Para definir o seu máximo operacional, você precisa definir regiões de atendimento presencial. Cara, isso aqui é o essencial, o básico do jogo, tá? Se você não definir as regiões de atendimento presencial, provavelmente, tá, você vai falhar. Olha só, dentro desse perímetro, se eu pudesse fazer um desenho aqui para você, deixa eu fazer um desenho rápido e te apresentar aqui. Trazendo aqui o mapa de Brasília para você, eu posso te mostrar. Eu estou bem aqui, ó, Taguatinga, tá? Então, se eu definir um perímetro aqui mais ou menos de 10 km, tá? Esse mapa aqui está um pouco bagunçado, assim, não é exatamente assim, mas, por exemplo, para eu sair de Taguatinga, eu consigo atender Ceilândia. Então, às vezes você coloca aqui um raio de 10 quilômetros, pega um pouquinho de Águas Claras, pega um pouquinho do Cruzeiro. Aqui tem outras cidades no meio. Isso aqui é só um exemplo, tá? Ó, aqui tem nome errado, enfim, né? Tem bastante nomes errados aqui. Mas é para você ter uma ideia. Então, por exemplo, se eu estou atendendo aqui, daqui para eu chegar aqui, são quase 30 quilômetros. Tá? Aqui tem Jardim Botânico, tem umas outras áreas para cá. Se eu chego aqui, ó,
Daqui para mim vir para cá são quase 40 quilômetros. Então, daqui para mim chegar aqui no plano piloto, mais ou menos onde é essa área aqui, é mais rápido. Quero te mostrar uma coisa. Aqui eu vou renomeando, então, por áreas, né? A área A, onde eu consigo atender esse eixo aqui, ó. Você vê que quando eu coloco a área A, para eu conseguir fazer esse atendimento, né, a minha área principal, esse círculo aqui vai dar mais ou menos uns 10 quilômetros, tá? Onde eu tenho diversas cidades. Então, por exemplo, para eu ir da área 1 para a área 2, é rápido. Ir da área 2 para a área 3 é rápido. Ir da área 3 para a área 4 é rápido. 4 para 5, 5 para 1. Então, isso aqui é importante porque eu defino um operacional que eu vou conseguir sustentar sem colapsar. Então, se, por exemplo, né, vamos colocar aqui, opa, duas dessa aqui, deixa eu duplicar, ver se eu consigo duplicar rápido aqui. Então, imagine que por um momento eu estou atendendo a área 1, aqui está a área A também, tá? Mas pensa que é a área B. Então, eu tenho que fazer essa logística, por quê? Quando eu vou pensar em colocar uma quantidade grande de clientes, e esse é o primeiro ponto onde todo mundo falha, eu preciso colocar bastante clientes, mas como é que eu vou atender esses clientes? A gente vai entrar nas questões dos méritos, de você conseguir ter um atendimento mais consistente, ter uma cartela de clientes. Quantos clientes você precisa para bater 20 mil, o empilhamento de clientes, né? A parte de você fazer o descarte de alguns clientes ou não, o foco, enfim. Mas nada disso funciona se você não conhece esse sistema aqui operacional de atendimento, cara. E isso aqui entra naquelas coisas que eu te falei na apresentação, que são processos onde a gente está falando aqui de ter um atendimento, cara. Tá? A sua logística de atendimento. Então, se eu estou na área 1, eu não posso, na área A, não posso ir para a área B, cara. No mesmo dia ou no mesmo período. Então, por exemplo, posso atender de manhã a área A, posso atender de manhã a área B. E mesmo assim, você vê que, Felipe, mas você está considerando aqui que dá 20 quilômetros aqui, né, uma da outra, né, como deslocamento viável. Se eu estiver atendendo de manhã, por exemplo, não tem nenhum cliente na área principal, no centro da área A, mas eu começo atendendo a área 1, eu tenho que ter consciência disso. Eu posso vir para cá, né, e fazer esse caminho daqui para cá. Então, daqui eu sei que daqui eu posso emendar com outro cliente e começar a atender a área B? Sim, eu posso. Por quê? Uma das principais questões logísticas de todo mundo que faz atendimento o atendimento dura uma hora em média, né? 40 minutos, uma hora. Se você gasta 15 minutos de deslocamento entre um cliente, você vai demorar 25 minutos entre um cliente e outro. Porque tem o tempo de você sair do cliente, entrar no seu carro, ligar o seu carro, chegar no outro cliente, avisar que você chegou e entrar. Então, o tempo em que você termina uma aula e começa outra aula, começa efetivamente uma aula, do momento em que você chegou até que essa aula comece, né, no momento que você saiu de uma casa, finalizou uma aula e começou a outra, se você tem um deslocamento de 15 minutos, o seu operacional, né, vai ser coisa aí de 25 minutos a 30 para você terminar uma aula e começar outra. Então, se você diminui isso para 10 minutos de deslocamento, o máximo possível, você só consegue ver isso quando você se mapeia, né? Quando você faz um mapa das suas áreas. Então, por exemplo, quando você vai fazer o salvamento das suas áreas, deixa eu trazer meu bloco de notas aqui, onde a gente estava falando justamente disso, né? Dessas pequenas coisas. Vamos tirar aqui, ó, área 1, área 2, vamos tirar o nosso mapa e vir com o nosso bloco de notas aqui novamente. Então, quando eu venho com essa questão aqui do mapeamento, eu preciso definir as regiões. Então, qual será a sua região, né? A. A região A geralmente é a central, tá? Perto de onde eu moro. Essa é a região A. Se eu conseguir centralizar o máximo, eu posso dividir aqui, tá? Aí você vai dividir cada um, vai dividir da sua forma. A1, A2, A3, A4. 4 áreas seriam suficientes, tá? Você conseguir fazer ali
a minha bolinha aqui tá meio grande aqui, né? Essa aqui, deixa eu apagar o bloco de notas. Essa aqui, né? Mas geralmente eu coloco aqui, ó, uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Quatro. Então são 4 áreas. Quando eu faço esse mapeamento da maneira correta, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Esse mapeamento, eu vou ter A, A1, A2, A3, A4. Dá para fechar um círculo. Então não é só fechar um perímetro, tá? Não é só fechar um perímetro de 10 km para você sustentar fazer 20 mil por mês. Começa aqui. Então, geralmente eu salvo os meus clientes, né? Família fulano, né? Mas eu coloco, por exemplo, A1, A2, A3, A4, tá? E nesse sistema, por exemplo, eu treinei o meu GPT, isso eu vou mostrar para vocês também como que eu faço, para que quando eu for fazer o agendamento por ele, utilizando a memória do GPT pago, tá? Felipe, eu não tenho a memória do GPT pago, eu não pago o GPT, eu não posso fazer. Claro que pode, meu filho, faz caderninho, tá? Eu estou priorizando o meu tempo, mas você pode fazer com caderno. Eu fiz isso por muito tempo, o GPT está aí há 2 anos, gente, 1 ano e meio agora, 1 ano bem efetivo. Faz 6 meses que eu pago mesmo o GPT para isso, 6 meses a 1 ano mais ou menos. Então dá para fazer sem, tá? Mas hoje, quando eu faço meu agendamento, eu falo, olha, preciso agendar, sei lá, Jujuba, uma gatinha que eu atendo. Jujuba, que horário é a Jujuba? Quinta-feira, 4 horas da tarde. Como o meu sistema está configurado, né, eu coloco lá qual é a área da Jujuba. Eu não coloco que a Jujuba fica, por exemplo, no Lago Sul. Não, a Jujuba não fica no Lago Sul. Ela fica na área B3. A Jujuba fica na área B3, tá? Se a gente trouxer o mapinha de novo ali, cadê o mapa? Isso, tirar o bloco de notas. Oh, meu Deus do céu, é um pouco complicado, mas vocês ficam em paz com isso. Então a Jujuba fica nessa área aqui, mais ou menos aqui, Lago Sul, tá? É porque não está aparecendo aqui, mas tem Lago Norte, vem para cá, Lago Sul. Esse mapa aqui está bem bagunçado aqui. Então a Jujuba estaria mais ou menos aqui, tá? Então quando eu vou fazer o lançamento da Jujuba, né, no meu sistema, eu não vou lançar ela como Jujuba Lago Sul, não. Jujuba, aqui, ó, tá? Jujuba, quando eu cadastro ela no GPT, tá? Jujuba B3. Beleza. Jujuba B3. Quando eu faço o lançamento Jujuba B3, quero adicionar a Jujuba na agenda, quinta-feira, 4 horas da tarde. O próprio sistema, quando você faz isso com o GPT, o próprio sistema vai dizer, olha, não é possível, não te aconselho. Por quê? Você está saindo de uma área B1 para a área B3. Seria interessante se você conseguisse. É possível que você faça o agendamento de outro cliente, tanto da área B4 ou da área B2, para esse dia, ou é possível a gente começar a agendar a Jujuba para outro dia, começando a partir dela. Então você consegue fazer essa logística que já é complicada se você não tem consciência, se você não consegue visualizar. Se você não visualiza o processo, automaticamente o processo vai falhar, o processo vai desandar todo. Então, aqui, para a gente chegar nos pontos onde você vai aumentar a captação de cliente, você tem que saber como que sustenta a logística. Porque se eu saio do B1 para o B3, eu vou demorar 20 minutos, 25. Ao invés de eu sair entre um e outro, que eu demoro 10. Então, por exemplo, numa logística, eu posso sair da minha casa, fazer um tiro de 30 quilômetros para começar a atender a área B ou atender a área C, tá? Tem a área A, B e C no meu aqui, tá? A, B e C. Então, são 3 áreas, só que eu atendo que cobrem aí uma gama de... Se eu for colocar um perímetro em volta disso, dá, sei lá, 50 quilômetros. Tá? Um raio de 50 quilômetros que eu consigo atender tranquilamente sem sobrecarregar o meu sistema. E isso é importante porque se a minha área de atuação está totalmente limitada, e é um ponto que a gente vai entrar, eu só quero atender do ladinho da minha caixa, eu só quero atender aqui. Mas a sua área não é boa, filho. Se a sua área tivesse
Se sua área fosse uma área de alta renda per capita, que você não precisasse se deslocar e atender as áreas de alta renda, essa aula nem seria para você, tá? Então você está me assistindo aí, mas eu não quero ir atender longe. Não vai, ué. Mora lá, então, em lugar de a galera de alto valor que você vai precisar atingir, eu vou te ensinar, vai, vai chegar para você. Então você atende lá. Mas lá é muito caro de morar, é por isso que precisa se deslocar até lá e não eles até você. Mas se você quer fechar aqui só no seu mundinho, é isso que acontece. Então já começa por aqui. Para que eu tenha um atendimento num raio de 50 quilômetros e que eu consiga fazer aí 3, 4, 5 clientes no dia, clientes aí, com contar que seja uma hora de atendimento, para que eu consiga fazer 5 clientes em um período, 5 clientes, em um período de 6 horas e meia a 7 horas de trabalho, dá para fazer, Felipe? Se eu sair de casa a 1 hora, eu retorno 8 horas da noite, tá? 8 horas? Isso. 8 horas da noite para atender 5 clientes, 6 horas e meia, 7 e meia da noite, tá? Se eu sair 1 hora da tarde, eu volto 7 e meia da noite tendo atendido 5 clientes. Se você levar em consideração uma aula, um valor de R$ 150, vamos dizer assim, que eu vou ensinar você a chegar nisso, a 200, 250, 300, R$ 500, como eu tenho mentorados que cobram R$ 500 uma aula. A minha aula hoje, tá R$ 380. Se for no plano, eu consigo trazer um pouco abaixo, se for simples o caso. Mas vamos pegar R$ 150. E uma tarde eu faço R$ 800. Uma tarde eu faço R$ 800. Tá, Felipe? Pô, mas uma tarde R$ 800, 10 dias dá 20 dias dá 16 mil. Pois é. Você tem 10 dias para você fazer outras coisas. Tá bom? Se a gente dividir isso 20 dias por semana, vão dar 5 dias na semana você atendendo, 2 dias e meio, entre aspas, de folga. Mas considerando que você está tendo todas as manhãs de folga. Você está já aí fazendo 16 mil. Se a gente sobe esse valor, olha só, nessa logística, a gente chegando esse valor a R$ 200 por aula, a gente já está falando aí de você em 20 dias de atendimento distribuído em 30 dias, você está fazendo 20 mil no mês. Você entende como isso é importante? Entende como não é balela você precisar organizar isso? Se eu saio de casa, vamos lá, se eu saio 1 hora da tarde de casa, 1h30, e eu chego em casa 8h30 da noite, cara, me dá tempo de eu tomar um bom banho, comer uma coisinha leve, assistir alguma coisa com a minha família, conversar, fazer os deveres com a minha filha, assistir uma série com a minha esposa e dormir ali 10 horas da noite ainda, cara. Isso que não são todos os dias que eu vou chegar 8h30. Se eu colocar isso na logística correta, eu começo a chegar às 7 horas da noite em casa. Se é na área A1, para fazer 5 clientes, eu vou demorar 6 horas, porque é 10 minutos, 15 minutos para chegar no primeiro, 10, 10, 10, 10, 15, 10, 15, 10, 15, 6 horas. 6 horas aí, 6 horas e meia, vamos chegar às 7 e meia em casa, 8 horas, eu fiz 5 clientes. Se você botar R$ 200 por aula, você está falando aí de fazer, na média, R$ 1.000 por dia. Né? Lógico que você está distribuindo esse valor pelo tanto de aulas que você vendeu, né? O plano que você vendeu. Então, lógico, esse valor você já recebeu, né? Que você não vai fazer plano de aulas sem estar recebendo antes. Então, tranquilamente, dá para você fazer. Opa, já começa a ser sustentável você fazer os 20 mil. Você tem 10 dias de folga, olha só. Você está pegando 2/3 do seu mês para trabalhar em alto desempenho. Você entende isso? 2/3 para trabalhar em alto desempenho em um período do dia. Se você for dividir isso, trabalhar de manhã e trabalhar de tarde, eu não consigo porque eu tenho diversos compromissos pessoais de manhã, né, que envolve tanto a questão da minha saúde, os meus estudos. Então, eu tenho prioridades pessoais de manhã e eu não atendo de manhã. Quando você coloca esse eixo, eu atendo só à tarde, e alguns dias à tarde até à noite. Já cheguei um dia, sair de casa 9h30 da manhã, voltar para casa às 9 da noite, tendo atendido 12 clientes num dia.
Se você colocar uma média baixa, 12 clientes de R$ 200, eu fiz R$ 2.400 num dia. Um dia bom, R$ 2.400. No outro dia eu poderia folgar. Se eu faço, pega essa visão, uma média dessa, tipo 10 atendimentos por dia, 10 atendimentos. Ah, Felipe, eu consigo sair e começar a atender 8 horas da manhã, cara. Não tem isso não. Eu atendo 8 horas da manhã, vou até 8 da noite. Fazendo isso, uma média de R$ 200 por aula, a gente está falando aí de você bater R$ 20.000 em 10 dias de trabalho. Você está fazendo 2.000 por dia. Você está batendo 10 dias de trabalho. Você tem um terço trabalhando, né, do seu mês e você tem 2 terços para você fazer qualquer outra função que você queira, que eu ainda vou te ensinar como que você ajusta isso para a sua vida, para que você bata esse processo aí de você estar fazendo os 20.000 recorrente. Então você percebe como a gente não ignorar essas logísticas aqui. Deixa eu colocar de novo, tá? Essa logística que eu te ensinei aqui, que é você mapear, tá, as áreas que você atende de uma maneira importante, né? Eu atendo aqui. Eu sei que aqui eu consigo atender na área A. Imagina que tá A, mas você imagina que é B, tá? Na área A, eu consigo atender 5 clientes nesse eixo aqui. Se eu fizer a conexão certinha, consigo atender em 6 horas. Ah, mas algum cliente ou outro furou, vou ter que ir do cliente 1, né, da área A1 para a área 4, né? Vou ter que fazer um intermeio desse aqui. Tá bom, vou perder 10 minutos a mais entre o cliente, mas eu consegui, né, fazer o encadeamento dos outros na sequência. Massa pra caramba, cara. Então você vê que não é só vir daqui para cá. Ó. Se eu venho daqui para cá, eu tenho um deslocamento muito grande, mas eu vou dinamizar meu tempo. Na área 1, eu consigo sair e voltar para casa atendendo 5 clientes em 6 horas. 6 horas a 6 horas e meia para atender 5 clientes. Na área A, na área B aqui, eu tenho 30 minutos de deslocamento aqui e olha só, pega essa ideia. Se eu consigo entender, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui na área B. Deixa eu fazer um mapa. Olha como isso fica interessante. Eu posso sair da área aqui, ó, atender o 4. Ah, eu posso só atender na área A nesse dia? Não, cara. Se eu já me desloquei para atender a 4 e a 4 é perto de B1, cara, eu já venho para cá. Daqui eu posso atender aqui. Daqui eu posso atender aqui. Daqui eu posso atender aqui. Daqui eu posso terminar lá em casa. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos diminuir. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Atendi 5 clientes em 3 áreas diferentes, fazendo uma rota curta entre eles. Tá vendo isso aqui? Então, uma rota curta entre eles. Fazendo esse processo, eu ainda posso atender um na minha área principal. Se eu vier aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu saio de manhã atender, né, 8 horas, eu posso atender, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 clientes num dia, gastando aí coisa de 10, 15 minutos em cada um desses clientes. Eu posso atender todas as áreas em um único dia, se eu quiser. Só que eu preciso ter essa consciência. Quando eu vou fazer esse processo, eu posso inclusive fazer esse mapa. Quando eu faço esse mapa aqui, né? Isso aqui é uma área fictícia de Brasília, está bem mal colocado, mas o importante é você entender essa logística. Você vê que eu consigo fazer um caminho de deslocamento atendendo Brasília toda, daqui até aqui dá 60 km, cara. Tá? Daqui até aqui dá 60 km. Tá? Mas se eu venho daqui para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, eu fiz 60 km igual. Girei aqui dentro, só que rápido. Então daqui para cá, né? Daqui para cá é rápido, daqui para a área central é rápido, aqui vem, né? Aqui eu venho aqui, posso atender aqui, posso atender aqui, posso atender aqui, ó. Então eu entender que essa logística me permite atender, centralizar uma área, centralizar uma segunda área, centralizar outra. Mas, por exemplo, eu saí 1 hora, atendi 1h30 esse cliente aqui, 3 horas esse, 4h30 esse.
6 horas esse, 7h30 esse, 8 horas esse, 9 horas eu estou em casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foi isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clientes saindo de casa a 1 hora, chegando às 9 horas da noite. Né? 8 horas de trabalho para atender 7 clientes. Conta comigo. 7 vezes 200, tá? 7 vezes 200, R$ 1.400. Se eu atender só à tarde, fazendo esse processo, com 8 horas de trabalho. Quantas pessoas ficam 8 horas trabalhando durante o dia para não ganhar aí R$ 150 no dia? Tá? Estamos falando de aula de 150 por mês, a gente está falando aí em um processo de você conseguir capitalizar tranquilamente na sua vida um total, tá, de 8 horas, 150, 350, R$ 1.050 em um dia de atendimento. Falando em R$ 150 a aula, tá? Que o período que a gente está, super viável de você atingir. Felipe, não sei como bater essa meta, cara. Ainda não estou batendo esse valor, não estou cobrando 150. Fique em paz que eu vou te ensinar o processo todo, tá? 150 é o mínimo que eu garanto que você vai cobrar numa aula depois de você entender todos os protocolos que a gente vai fazendo aqui. Uma vez, né, uma aula depois da outra, você vai entendendo o processo. Mas você entende a importância disso, cara? Você organizar a sua vida dessa forma impede que seu sistema colapse. Eu não posso sair daqui e atender esse cliente aqui, cara. Eu posso? Posso. Se eu estiver muito disposto, o valor vale a pena, eu venho atendo esse cliente. Mas se eu vier atender esse cliente e vir atender outro aqui, cara, acabou meu dia, ó. Eu atendo um, atendo dois. Ah, Felipe, isso é meio lógico. É claro que é. Mas você sabe que se você vem atender esse cliente aqui, você pode atender esse e esse. Então, ó, comecei aqui, tá tudo bem. Você gastou 40 minutos para chegar aqui. Mas daqui para cá são 10, são 10. Aqui, ó, são 10, são 10, são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Para atender 6 clientes, você gastou 40 minutos, né, para chegar aqui. Mas para atender 6 clientes, você se deslocou aí 10 minutos, 15 minutos entre cada cliente, você gastou 7 horas. Então a gente está falando, mesmo que você saia daqui até aqui, para você atender, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 clientes, mesmo que você não tenha como evitar esse deslocamento até aqui, a gente está falando em você fazer 6 clientes num dia em 8 horas e meia. Tudo muda quando você visualiza as coisas, tá bom? Então, foca nesse processo, que é a nossa primeira aula, nossa aula que diz quando o sistema não se sustenta, sobrecarga operacional, qual é o seu máximo operacional físico? Por quê? Você não pode estar em dois locais ao mesmo tempo. Você não pode fazer mágica, se deslocar, né? É físico, física, não é física quântica que as moléculas né, se deslocam em um sistema muito rápido. É física básica, cara, tá? Para definir seu máximo operacional, não importa se você está de moto, de metrô, de carro, de Mercedes-Benz, de ônibus, né? Não importa, cara. Faça essa logística dessa forma, tá? Sobrecarga operacional vai falir seu negócio se você faz atendimento presencial. Ó. Então, defina as regiões, tá? E salve seus clientes por região no nome do grupo do seu cliente. Eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Fique em paz, né? Crie um sistema de agendamento consciente para não colapsar. Esse é o primeiro passo para que você faça realmente os 20 mil por mês, mas que você não só faça os 20 mil por mês, que você crie um sistema de agendamento consciente para não colapsar o processo. Tá? Não adianta nada eu te ensinar a captar, fazer isso, fazer aquilo, se seu sistema vai colapsar, você vai ficar louco. Vai ficar louco. Dá para atender muito cliente por dia? Dá. Dá para você atender um cliente a 40 quilômetros da sua casa e mesmo assim esse cliente não ter um custo alto.
Porque outro processo de você não fazer dessa forma é o custo financeiro que cada cliente te rende. Eu, por exemplo, 2 dias atrás, que era um feriado, errei um agendamento, tive que fazer um atendimento de um cliente a 37 quilômetros da minha casa, né? Que era um cliente que na rota ele tem 10 quilômetros de distância. Tá? Esse cliente, quando eu atendo ele na rota, ele não tem 37 quilômetros de distância da minha casa. Ele não fica a 37 quilômetros. Ele fica a 10 quilômetros de distância. Então, o custo dele é 10 quilômetros e não 37. O custo operacional de tempo, o custo operacional de gasolina, o custo operacional de dano do veículo é 10 quilômetros e não 37. Mas eu errei um agendamento e gastei uma manhã toda para fazer um atendimento. Era feriado e por isso eu não tinha meus compromissos pessoais, atendi esse cliente de manhã. Mas foi muito tempo, cara. Foi um deslocamento gigante para chegar lá, fazer um atendimento e voltar. Um único atendimento matou minha manhã. Se eu vou fazer isso dessa forma sempre, que é uma coisa que eu não faço, meu operacional está bem justinho, tá alinhadinho, eu não consigo sustentar, não consigo fazer 5, 10 mil por mês, por quê? Posso estar cobrando R$ 300 por aula, aumentar o ticket não soluciona sozinho, tá? Não soluciona sozinho. Posso fazer esse processo dessa maneira que acabaria não funcionando se eu continuo errando dessa forma. Então, é essa logística soluciona o primeiro passo, o primeiro bloqueio que todo mundo enfrenta, que é colapsar o próprio sistema de atendimento, tá bom? Assiste aí, coloque suas dúvidas na comunidade e fala comigo. O que você precisa para entender e para fazer esse sistema funcionar? Na próxima aula, eu vou te mostrar como que eu faço isso no meu GPT, esse sistema de agendamento, agora que você já entendeu, tá bom? Até a nossa próxima aula.